Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, boa noite, você telespectador da nossa TV Sim Linhares, canal 16.1, nosso bate-papo das 6 dessa semana começando. O primeiro desta sequência de 4 programas semanais, né? Sempre às terças, quartas, quintas e sextas, das 18 às 19 horas. Tem reprise no dia seguinte às 6 da manhã, de 6 às 7, e domingo à tarde, você descansando em sua casa assistindo a reprise dos programas veiculados ao longo da semana. O objetivo da TV Sim é trazer aqui para essa nossa mesa um bate-papo trazendo as principais situações do nosso cotidiano, aquilo que é mais importante e relevante para você, cidadão linharense, se atualizar, né, e saber o que está acontecendo na nossa cidade. Antes de trazer o tema de hoje, vamos ver como é que está o trânsito aí nesse finalzinho de tarde, começo de noite, nossa câmera externa mostrando aí a tardezinha, terminando, começo de noite. Que ponto é esse aí, Jardel? É ali próximo ao shopping, né? Aquela região. A imagem mais fechada, né? Mas enfim. A BR-101, trânsito fluindo normalmente, sentido Canivete, né, para quem vai ali para o lado norte, sentido São Mateus, e sentido oposto também, bastante carro nesse momento, como sempre acontece, horário de pico, nesta tarde, comecinho de noite de terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Gente, o bate-papo de hoje traz aqui para a mesa, né, para discussão, um assunto muito importante. Na verdade, o dia foi celebrado no dia 9, segunda-feira, né, ontem, mas nós, como temos o primeiro programa às terças-feiras, resolvemos pautá-lo para esta terça. Nós vamos falar hoje sobre o Dia da Criança Especial, né? As várias especialidades, as deficiências que nós temos nos dias de hoje, os diversos transtornos, né, que com o diagnóstico precoce, com bom acompanhamento, a criança pode se tornar um adulto, né, muito autônomo, né, e senhor de si, passando pelo acompanhamento correto. Bom, para me ajudar aqui a discutir esse assunto, né, está aqui como nossos convidadas especiais. Aqui ao meu lado a Terezinha Almeida Boa Morte, ela é psicopedagoga, psicanalista e atua na Pestalozzi já há vários anos. Terezinha, tudo bom? Boa noite. Tudo, boa noite. Prazer tê-la conosco aqui, viu? Para mim que é um prazer. Tá joia, vamos conversar aqui. Está conosco também a Daiane Marinaro, ela é presidente da AMALI. Olha, essa associação recém-criada está sendo formatada ainda, né, Daiane? Associação de Pais e Amigos de Autistas de Linhares, tudo bom? Sim, boa noite, uma satisfação estar aqui. Que maravilha. Gente, você que é pai, mãe, tem um filho com alguma síndrome, né, seja o autismo e outras especialidades mais, fique atento, né, acompanhe esse programa aí com muita atenção, porque vamos trazer aqui muitas experiências, muita coisa boa, os avanços que a ciência teve, né, nos últimos anos, a inclusão tão cobrada pelos pais, enfim, de modo geral, as leis que chegaram abarcando as especialidades de modo geral, mas que, assim, por força de pressão, né? Os pais ali cobrando das autoridades e as leis vão saindo, mas tem muito caminho a andar. Terezinha, para a gente começar, a Pestalozzi hoje que é referência no tratamento, no acompanhamento, né, de pessoas ali com as mais diversas síndromes, né? E não atende só Linhares. Quantas pessoas são atendidas ali hoje na Pestalozzi? Nós temos uma faixa etária de idades, né? Que vai de 0 até... Não tem idade. Não tem limite, não né? Tem limite. De 0 a 100 limite, tá? Temos idosos mesmo, de 70, 80... 80 não chegou ainda não, mas de 70 anos. E temos... e a gente atende uma faixa mais ou menos de 450, 460 pessoas com diversos tipos de transtornos, de deficiências e síndromes. Pois é, a deficiência, é um nome genérico, né, gente? São vários, né? A gente pode citar aqui
O autismo, que é um tipo de transtorno, né? Que a gente pode... É dessa forma que a gente coloca? Isso, é um transtorno. Porque tem as várias nomenclaturas. Tem a deficiência mental, auditivo visual, síndrome de Down e tantas outras síndromes. Mas, enfim, está tudo dentro desse bojo e que precisa de um olhar especial. Né? Tudo dentro desse público que a gente chama de pessoas com deficiências, né? Não importa ela qual seja, mas ela é classificada como pessoas com deficiência, seja ela física, mental ou intelectual, como agora atualmente é colocado. Temos aí os transtornos, né, com o aspecto do autismo, temos o PC, que é o chamado paralisia cerebral. E vez por outra surge uma coisa nova aí, né? Surge. De vez em quando a gente chega com algum tipo de síndrome, algum tipo de transtorno que realmente é desconhecido para a gente, aí você tem que correr para buscar. Tá? Nos últimos meses agora a gente recebeu uma com síndrome de Russell, né? Então, é bem complicado, aí a criança tem uma dificuldade para poder, no crescimento, um lado cresce mais do que o outro, né? E vai indo. E são várias essas características que a gente vem abraçando e tentando realizar esse trabalho. E nesse mundo em que todos nós somos diferentes e somos iguais ao mesmo tempo, né? Diferente na estrutura física, na forma de pensar, mas no fundo, todos nós somos iguais. É preciso buscar uma forma de dar um acompanhamento e um atendimento especial para quem necessita dessa mão amiga, né? E é um trabalho que não tem sido fácil, né, Terezinha? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Essa questão da inclusão, a gente já estava iniciando o papo aqui, fazendo uma crítica muito severa a essa questão da inclusão, sobretudo na questão da educação especial, que hoje ainda é uma barreira, tem sido feito um trabalho aí, mas ainda está aquém, muito longe, né? Caminhando. Daiane, você é presidente da Malha, essa associação recém-criada. Quando você disse que teve um filho com autismo, Sim. né? Eu imagino que quando foi dado o diagnóstico, você estava totalmente perdido. O mundo desabou. É complicado, né? Esse primeiro diagnóstico, quando a gente recebe, a gente cria todo, vamos dizer, uma escadinha, né? A gente planeja casar, noivar, ter filhos e o filho ser perfeito, né? E quando a gente recebe esse diagnóstico que nosso filho tem algum problema, o mundo desaba. Muitos pais, eles não conseguem lidar com essa situação, né? E foi difícil, não vou falar que foi fácil, não. Meu único filho, o filho único. E foi complicado. Graças a Deus a gente foi iluminados, né? Que a gente conseguiu superar, né? Porque é complicado, não sei nem. Mas eu imagino que no primeiro momento você fica perdido, mas enfim, aí é buscar o que se tem de opção para poder fazer um acompanhamento, né? Sim, e é complicado também porque a gente não sabe quem recorrer, né? A gente, graças a Terezinha também, ela deu o primeiro diagnóstico do nosso filho e a gente não sabia quem buscar, entendeu? Para poder... questão de tratamento, questão de médico, entendeu? Foi complicado. Agora, infelizmente, também, essa questão do diagnóstico não é muito simples, né, Terezinha? Ou simples, do autismo, aqui nós estamos falando do autismo. Não, hoje, a Milena acho que vai falar mais propriamente sobre isso aqui, mas hoje eu acredito que está bem mais fácil. Está mais fácil. Já esteve mais complicado. A gente da instituição, há anos atrás, às vezes chegava autista realmente lá e você não fazia essa identificação correta, porque na verdade você conseguia captar alguns detalhes, algumas características que o autismo apresentava quando ele já estava numa fase da adolescência. Então hoje não, hoje você já é comprovado mesmo que quando o bebê, várias mães relatam essa questão que precocemente dá para você fazer tipo assim, não tá legal. A mãe me colocava essa semana lá essa questão aí, que ela falou, a menina chorava demais, não tinha apreensão, né? Apreensão e nem repressão, não exercia, não olhava para ela, com 3, 4 meses não conseguia olhar, nas mamadas não fixava o olhar, e quando fixava era num ponto que não tem nada a ver com a realidade, nada a ver com aquilo que estava no momento sendo apresentado. Então, hoje, tem vários aspectos do bebê que já dá para a gente fazer uma prévia, né? Uma prévia. Tem sim, e creio que ela vai também estar falando sobre isso aqui. Tá joia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos antecipar o nosso intervalo, porque nós temos uma
uma terceira convidada, né? É a Milena Lima, ela é psicóloga também, vem falar dos novos métodos também, né, gente, de tratamento, de acompanhamento, sobretudo com enfoque no autismo, né? Mas a gente vai falar de outras síndromes aqui também. A Terezinha atua na Pestalozzi, que atende ali crianças especiais com as mais diversas especialidades, né? E a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho, depois do nosso primeiro intervalo. Bate-papo das 6 retorna já. Bom, já estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, hoje falando sobre o Dia da Criança Especial, as diversas síndromes aqui com enfoque maior no autismo, né? E as nossas convidadas, entre elas agora está também a Milena Lima, psicóloga lá da Clínica Casulo Psicologia, que é responsável por um belo trabalho que tem sido feito aqui em Linhares, e a gente tem recebido muitos comentários, viu, Milena, do desenvolvimento, né, que as crianças e os atendidos lá têm alcançado. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Bem-vinda aqui à nossa mesa, nesse bate-papo. Importante compartilhar com a comunidade. Eu imagino que muita gente apreensiva. É um momento difícil receber um diagnóstico assim, né? É muito difícil, né? Como a Dayana falou, existe essa expectativa da família que o nascimento de uma criança é como se fosse um rito a mais dentro da vida do adulto, né? Então você se prepara para receber essa criança, mas na natureza, né, e na vida das pessoas, muitas coisas podem acontecer. Então, o autismo, ele não é mais considerado uma síndrome rara, porque os dados de prevalência que a gente conhece, que é o mais recente, nos informa que 1 em cada 59 crianças vai ser diagnosticada com autismo até por cerca dos 8 anos de idade. E assim, as causas disso são as mais diversas e não tem estudo, eu imagino. Existem muitos estudos para tentar entender as bases biológicas do autismo. O autismo, 80% é já considerado, os estudos mostram que é de base genética, mas muitas coisas podem acontecer. Pode ter uma questão aí de hereditária, mas também pode ter coisas que podem acontecer durante a própria gravidez que pode produzir um quadro de autismo. Entre elas, por exemplo, a exposição a substâncias tóxicas pode esses estudos, imagino que, né, estão sendo feitos. Em andamento, exatamente. 1 em cada 59 é muito alto, né? É muito alto. Aumentou bastante. Ô, Daiane, você estava me dizendo aqui agora há pouco que você renasceu no dia 4 de abril, né? de 2019. Foi o momento que você aprendeu e conseguiu entender o que seu filho tinha, aquilo te trouxe um momento novo. Conta um pouquinho da sua história, assim. Nesse dia, eu vi que eu não podia ficar parada, né? Ele é autista, uma outra vida, uma nova história, né? E a gente foi em busca de tratamento, de conhecimento, né? Da causa. E depois disso que surgiu a ideia da associação também, né? Que foi pra gente ajudar outros pais, né? Porque os pais, depois do diagnóstico, ficam perdidos. Exato. Meu marido costuma falar que a gente foi jogado de mochila na China, sem saber o idioma, né? E falou assim, se vira. Foi mais ou menos isso. E depois disso, eu juntei com outras mães, né? Fui conhecendo outras mães de autistas. E a gente formou esse núcleo de mães. Que aí surgiu a associação. Surgiu a Associação Amali. Olha que bacana, que é a Associação gente? de Pais e Amigos dos Autistas de Linhares. Pois é, tá vendo? É a união de forças, né? Porque realmente, aquilo que a gente falava, o diagnóstico ali, a pessoa fica perdida. Bom, agora a quem eu devo recorrer? E essa questão do diagnóstico por parte do profissional, que é outro desafio, porque a gente tem visto pais, né? Muitas queixas de que vai ao consultório A, consultório B, não vamos citar aqui especialidade alguma, gente, e tem aquela dificuldade de receber do profissional, né? Assim, de maneira muito franca, o diagnóstico. Isso traz um transtorno danado, né? É importante ressaltar que o autismo, ele é um diagnóstico que é feito por exclusão, muitas vezes. Existem protocolos que podem ser utilizados, inclusive estudos feitos no Brasil, que indicam como é que você pode fazer naquele primeiro ano o trabalho de puericultura, para você já identificar os aspectos de risco.
porque o autismo pode só ser, o diagnóstico ser fechado um pouco mais tarde na vida da criança. Mas a Terezinha pode falar que, por exemplo, em várias síndromes a gente tem o que a gente chama de desenvolvimento atípico. Então, esses sinais que o desenvolvimento não está indo de acordo com o esperado, já pode ser visto nessa visita ao médico que a mãe faz todos os meses. Então, é uma questão mesmo da comunidade e a próprios especialistas estarem aprendendo a observar esses sinais. E eu acho que discussões como essa que você está fazendo aqui hoje são muito importantes para alertar aos pais para aprender sobre desenvolvimento, né? O que é esperado? Muitos pais, quando são pais de primeira viagem, têm dificuldade de comparar, né? Pais que já têm mais de uma criança, às vezes eles já conseguem fazer essa comparação de como é que as crianças estão evoluindo. É diferente do outro. Ter esse olhar também, né, Terezinha? Um olhar mais clínico também, né? Na verdade, a avaliação desse sujeito, dessa pessoa, dessa criança, vamos colocar assim, eu acredito que ela tem uma base mais fortalecida e mais convicta quando você faz ela sob diversos olhares. Porque, às vezes, a gente fala assim, o médico não quer dar o parecer, ou não quer dar o diagnóstico. Mas pensa, é uma consulta de 40 minutos, 1 hora, e você chegar e falar assim, o sujeito tem isso. Então, também é complicado. Né? Se a gente parar para analisar, também é complicado. Então, eu acho bacana, porque Linhares hoje trabalha muito com isso. Eu falo porque a gente está aí, né, há vários anos nessa profissão. E hoje, graças a Deus, a gente tem vários pediatras, vários médicos que eles chegam para a gente, até neurologistas de fora mesmo, e diz assim, eu desconfio disso, mas eu vou encaminhar, você fica um tempo com a doutora Milena, você fica um tempo lá com a Terezinha, e fica um tempo na escola, depois você traz um relatório da escola, um relatório de lá, um relatório... Então, ele vai juntando. Então, são vários olhares. É um quebra-cabeça, né? São vários olhares sobre diversos ambientes, sobre como essa criança ela reage, porque ela pode muito bem com ela no consultório reagir de uma forma, comigo lá ela reagir de outra forma, porque mudança de estrutura física, mudança de estímulo que você oferece pode causar diferentes comportamentos. Olha, que coisa tá? Então, isso influencia muito. A gente tem que ter muito cuidado na hora de você falar, ele tem ou ele não tem. Então, esse olhar de vários profissionais é que realmente dá um indicativo mais forte do que realmente aquela criança apresenta. No caso do menino de Daiane, foi maior porque realmente estava ali, foi enquadrado realmente naquilo que a Milena falou, você faz uma base, você vai excluindo. O dela não deu para excluir. O dela, quando eu fiz a análise, já não dava para excluir, entendeu? Você tem ali os pontos, ele apresentou realmente isso. Existe um tripé que a gente fala para a identificação do autismo, né? Não sei o critério se é antiético de perguntar, é possível divulgar aqui quais são esses pontos? Sim, existe hoje, por que a gente tem também um número tão alto, né, do ponto de vista de identificação de crianças? Porque esse critério diagnóstico já está bem disseminado entre médicos, profissionais da área de educação, outros profissionais da área de saúde. Então, esse tripé, que é algo que a gente tem que observar, por exemplo, quando a Terezinha falou, o bebê que não olha, não faz contato visual. Tem um olhar vazio. Isso é um marcador do desenvolvimento que tem a ver com autismo. As crianças com autismo, eles têm deficiências, dificuldades no estabelecimento daqueles vínculos que são considerados a base da socialização. E o contato visual é um vínculo muito básico. Isso, se não ocorre isso, a gente já pode observar mais de perto essa criança. É um sinal, você falou a palavra certa. São essa palavra que a gente usa, os sinais precoces do autismo. Então, além deste, que é a questão da dificuldade com a socialização, o atraso no desenvolvimento da fala ou linguagem, ou aspectos atípicos no desenvolvimento da linguagem. E o terceiro aspecto é a ocorrência, a presença de padrões estereotipados de comportamento, manias, tics, então, comportamentos repetitivos. Então, quando a Terezinha fala, né, que não pôde ser excluído, é que cada um desses aspectos, observando a criança, você encontra, né, no funcionamento esse conjunto, esse tripé aí para poder se fechar um diagnóstico. Ô Daiane, quantos anos tinha seu filho quando foi diagnosticado? 2 anos e 4 meses. 2 anos. Agora em 2019. Não, no caso, a gente desconfiava ano passado, ano passado, né? Foi ano passado. Mas agora ele estava na faixa de 2 anos.
Pois é, e vem recebendo o acompanhamento. Como é que tem sido a evolução? Eu imagino que você e seu marido têm aprendido muito também, né? O que traz um quê especial nesse contexto, né? Ele começou a fazer tratamento esse ano na Casulo. E a nossa felicidade foi quando ele falou papai e mamãe. Olha, né? que Porque legal. a gente ficava esperando isso... Ansiosos, né? E agora ele não para de falar. Algumas palavrinhas. Ele não fala frases, né? Ele fala palavras soltas, mas ele tá evoluindo demais. Ele tá evoluindo Olha que demais. bacana. A fala é uma grande questão relacionada ao autismo, a dificuldade maior. Sim, a gente tem... Demora mais a falar, a criança? Depende do que acontece com a criança, porque o autismo é considerado um espectro. Então, a gente tem crianças que têm maior facilidade, por exemplo, no desenvolvimento da fala e linguagem, e tem outras crianças que têm mais dificuldade. A gente está vendo imagens ali da Casulo, Isso, né? Então, só isso esse material é utilizado para avaliação do repertório de linguagem da criança. Bacana. E o que a gente tenta fazer é fazer com que esses marcadores do desenvolvimento, por exemplo, os aspectos da psicomotricidade, os aspectos das habilidades de vida independente, o desenvolvimento da linguagem, a socialização. Quando a gente identifica que existe atraso no desenvolvimento, o que é o atraso? É que ele não está funcionando igual a criança de mesma idade. Entendi. Ele tá tem mais dificuldade naquelas situações, né? Exatamente. Tá aí, gente, ó, a gente tá vendo imagens, né? Aliás, tem um relato de uma mãe que é cliente de vocês lá, tem um filho. Eu gostaria de ouvir porque eu achei interessante. É preciso compartilhar essas informações com quem está em casa e de repente passa pela mesma dificuldade, foi diagnosticado agora, ou ainda não sabe, está na dúvida, ou alguém disse que é ou não é. Tem que procurar um especialista. Vamos ouvir o que disse a mãe. A terapia ABA funciona muito bem para criança autista. O meu filho é uma criança que ele se comportava diferente. Depois que começou a terapia ABA, ele é uma criança que se socializa melhor, ele busca o coleguinha em playground, em parquinhos. Antes, ele ainda tinha aquela coisa de se isolar, sim. Hoje não, hoje é aquela criança que ele vai, ele busca, ele quer. Né? Até o contato visual, muito bom, melhorou muito. Falar, que é o falar, né? Que a criança autista, às vezes... ele está falando frases, se comunicando muito melhor. Né? Imagino que depois daquele susto, né, daquela dificuldade, ver o filho se desenvolvendo, falando, se sociabilizando, né, que é a grande dificuldade para o autista, não é isso? Se sociabilizar, lidar com os demais. A gente ganha, né? Ganha o filho de volta, né? Ganha o filho de volta. E o mais interessante que logo que eu comecei, né, a atender, eu achei interessante a fala de uma mãe. E aquilo me marcou, porque marca o profissional, entendeu? Você se coloca no lugar do outro, né? E ela disse para mim assim, eu falei, qual o seu maior sonho? Ela falou, abraçar meu filho. Isso mexeu muito comigo, mexeu com o meu emocional, mexeu com o meu profissional, porque assim, eu falei, poxa, e a Casulo não estava em Linhares ainda, né? A gente não tinha muito esse contato com o ABA. E eu falei assim, o que eu posso fazer para ajudar essa mãe? E você está sempre procurando. Né? Você sempre tem que procurar algo, porque ela foi ali no desespero, ela tinha que ter alguma coisa para ela se apoiar. E quando ela falou isso, eu falei, poxa, agora é hora de buscar um pouco de conhecimento dentro dessas áreas aí, né? Para poder a gente ver o que pode ajudar essa mãe. E a maioria chega com essa expectativa, né? De que a criança possa olhar dentro dos olhos deles. É interessante, assim, o pai, às vezes, ele nem está tão preocupado, eu vi a mãe falando ali, e é isso mesmo. A preocupação dele, geralmente, não é a questão da aprendizagem em si. É a sociabilidade, né? É a socialização, é poder ir no shopping com essa criança, é poder ir no parque com essa criança, é poder olhar nos olhos, poder abraçar, tá? E a maioria das mães... Eu falo assim, no convívio da gente ali, até na instituição, a gente fala assim, eles falam assim, poxa, Terezinha, como é que eu vou chegar no shopping, meu filho começa a ter crise de birra, e eu vou falar para esse pai assim, ele é autista. Então, quer dizer, eu vou ficar me justificando 24 horas, o tempo todo, que meu filho tem autismo, para poder a sociedade entender que ele está fazendo aquela birra. Aliás, Terezinha, foi ótimo você tocar nesse assunto, até para quem não tem, ou não conhece alguém que tem um filho autista, ou, enfim, nós estamos focando muito o autismo porque, né, a gente tem um volume maior de pessoas com esse espectro. É bom entender, quando você vê uma criança, né, imagina que é uma birra de criança, às vezes pode até ser, mas...
tem que ter um pouco de sensibilidade também Tem que nessa ter hora, cuidado. né? Porque às vezes acha que Criticar os pais, né? tem que entender que, né, tem toda essa questão pro autista. Ô Milena, agora ela citou ali, a mãe citou o ABA, né? Que é um método aí tão falado, né? Não é um método tão novo assim, né? Não, a análise do comportamento, que aqui no Brasil está dentro, no Brasil, no mundo todo, é uma área da psicologia. A análise do comportamento, do jeito que a gente entende hoje, a análise aplicada do comportamento, ela tem as suas origens na década de 30. Nossa, mas tem muito tempo. Na década de 30, é. Mas apenas na década de 70, um analista do comportamento fez um projeto na Universidade de Los Angeles que reuniu os princípios da análise do comportamento e aplicou diretamente a crianças com o espectro do autismo. E os resultados que foram obtidos nesse projeto de pesquisa foram muito importantes. Porque antes disso, a gente tinha aquela noção da segregação. A criança com autismo, quando os pais recebiam o diagnóstico, também recebia uma sentença de que aquela criança não iria aprender, que ela não ia estar integrada na comunidade. E o professor Lovaas, ele, com os resultados que ele encontrou, a maioria das crianças, né, 57% das crianças tratadas por 2 a 3 anos, foram 3 anos, crianças jovens, antes de entrar no ensino fundamental, elas conseguiram entrar na escola. Né? Exatamente. Então, é daí que a gente tira a noção de que a análise do comportamento precisa, que é o popular ABA. A ABA que é a sigla em inglês para Applied Behavior Analysis, que é a análise do comportamento aplicada. A gente entende que a melhor forma de a gente tratar os sintomas do autismo é aplicar a análise do comportamento de modo muito intensivo e quanto mais cedo melhor, para a gente poder oferecer à criança chances dela desenvolver seu potencial pleno. Olha que bacana. Ô, Daiane, eu vejo que os seus olhos brilham assim quando você fala, porque assim, o resultado para você tem sido muito bom, né? Você falou da alegria de ouvir seu filho dizer mamãe, papai. Porque depois que a gente teve esse diagnóstico, os pais ficam desesperados, né? Leem tudo que aparece na internet e é uma chuva de informação. Né? Só que o que eu posso falar? Às vezes muita informação pode confundir. Até demais pode trazer problema. Atrapalha, né? No caso, atrapalha. Então, a gente sugere buscar um profissional mesmo para poder ter essa informação, né? Porque a gente não tinha base nenhuma na família. Não tinha algum parente que tinha autismo. Então a gente foi cru, né? E aí como agir, né? Como corresponder. Ô Milena, agora vale lembrar que a ABA não é usado só para quem tem o síndrome o espectro autista. Não, serve para outras. A análise do comportamento, a principal base da análise do comportamento é que analistas do comportamento ensinam as pessoas a aprenderem. Então, basicamente, a gente trabalha com o ensino de habilidades que vão ajudar a substituir problemas que podem estar, que esses déficits podem estar causando. Por exemplo, você mencionou as birras, né? Crianças que têm dificuldade de se comunicar apresentam birras e crises muito mais frequentes e muito mais intensas. Então, o que, por exemplo, a gente faz? A gente ensina a criança a se comunicar, ensina a família e os profissionais que estão ao redor dela a ajudar a criança a se comunicar e, com isso, a gente reduz os problemas relacionados aos comportamentos ditos disruptivos. Então, a análise do comportamento utiliza princípios científicos para produzir melhora substancial no desenvolvimento da pessoa. É uma melhora que ela é duradoura, mesmo depois que a pessoa deixa de participar de um programa intensivo de intervenção, esses resultados continuam aparecendo ao longo da vida da pessoa. Eu imagino que alguns adultos, né,
com autismo, com outra síndrome nos dias de hoje, né, que poderia de repente ter sido diagnosticado lá no passado, né, Terezinha? Poderia ter uma vida um pouco melhor nos dias de hoje, né, em função do diagnóstico precoce, que é sempre a melhor forma. A gente lá na instituição, nós atendemos, igual eu falei com você, né, de 0 a 6 anos, que é considerado a idade da estimulação precoce, e a gente tem um programa traçado junto com a equipe multidisciplinar. Ali tem um psicólogo, fisioterapeuta, eu ali, né, como pedagoga. Então, a gente faz esse atendimento, a gente tem todo um programa voltado nessas questões da estimulação precoce, mas visando, assim, a criança como um todo. É como eu falei com você, vai da estimulação, vai do ambiente, vai do que você proporciona à criança. E a gente tem que ter muito cuidado. E a instituição hoje, ela prioriza muito essas questões aí, de estar constantemente na sala e vendo o que você está usando, há quanto tempo que esse material está aí, entendeu? Porque tem um tempo determinado para você utilizar aquele material X, tem um tempo determinado para você deixar vamos supor, uma letra, um alfabeto para uma criança de 6 anos, na cor vermelha, você vai lá tirar e coloca para amarela. Daí um tempo. Por quê? O excesso de estímulo visual, também o excesso de estímulo auditivo, tudo que é em excesso, em vez de ajudar, atrapalha. Então, a falta também traz problema. A falta também traz problema. Então, você tem que dosar tudo. É por isso que a gente trabalha com projetos. Então, todo ano, a gente vê essas questões, o que deu certo e o que não deu certo. E a gente vai tirando aquilo que foi em excesso e substituindo, entendeu? Para outros atendimentos ou outros materiais que deem um resultado satisfatório. Bacana. Vamos mostrar imagens aí da pestalose, gente. A gente já vai falar de um outro universo um pouco mais amplo, né, Terezinha? Lá é bem mais amplo. Muito além, claro, do autismo. E, né, nós temos crianças e adultos, né, inclusive. Tá vendo o senhor que eu falei com você lá, 70 anos. 70 anos, já 70 anos. Nossa. Ali é uma sala que eles confeccionam capas de caderno, cartão de Natal. Então, tem muitas oficinas, área de recreação. E é interessante como isso melhora a autoestima, a sociabilidade deles, estão mais... A ecoterapia ali, o Rômulo, olha que bacana, tá? É um trabalho... também um excelente resultado para o autista. A maioria que são atendidos por ele ali são autistas. Temos a piscina aí, fazemos o trabalho de banho mesmo, de divertimento, faz o trabalho com os professores de educação física, às vezes os fisioterapeutas entram também, faz um trabalho, então vai assim, devagar, né? Que bacana, a gente muito bom. Pestalose que está ali no bairro Colina já há vários anos. Quantos anos já, Terezinha? Vai para 30 anos ou mais. Aliás, lembrar aqui a dona Marlene, com muito carinho, né? Nossa saudosa dona Marlene. Esse aí é a menina dos nossos olhos, aí acho que você só vai ver metade dele aí. A gente fez uma construção mais para cima, tá? Que esse ginásio ele vai passar todo para a parte de cima. A gente tem 3 camas elásticas, tá? Esse rapaz que você está vendo ali, ele participou de um curso no Rio de Janeiro, aí ele fez um curso todo voltado para o autista e para utilizar esse ginásio como recurso para o trabalho, né, da psicomotricidade, de propriocepção, que é um trabalho essencial, né, Milena, para criança com autismo. E a gente tem esse ginásio todo equipado, tá? E nos falta realmente mais profissionais para abraçar essa causa com a gente ali na instituição. Mas todos que estão lá têm uma dedicação exclusiva, não vê horário, não vê local, não vê empecilho. Então, a gente tem uma qualidade profissional muito boa, assim, e que quer investir, e que acredita no potencial de cada criança que ali está. Ali é a minha filha. Olha que bacana. Ali já é na Casulo, né? Na Casulo. A sua filha? Ela tem 18 anos. 18? Isso, foi diagnosticada bem cedinho. Com autismo? 5 anos de idade. Sim, com autismo. E a gente também trabalha com essa estimulação, né, psicomotora desde cedinho. Aí entra esporte, entra arte, entra tudo, né? Sim, qualquer estímulo livre é válido. Bem pensado para o que aquele indivíduo está precisando naquele momento. Não pode ser de qualquer maneira, né? Isso, então fazer uma avaliação, esse aí é um momento de avaliação que a gente está fazendo, né, para identificar habilidades de pareamento. Então, esses profissionais estão a todo momento realizando essa avaliação e desenvolvendo esse plano individualizado de tratamento. Então, a cada momento, né, do tratamento, uma criança pode precisar de uma ênfase em uma área ou outra, até para a gente construir essa uma escadinha, né? Exatamente. Que bacana. Ô, Daiane, e como é que você tem sentido lá do seu filho? Assim, tem evoluído também nessa questão afetiva até com relação a você, seu marido? Como é que tem sido lá essa experiência? O Luiz, ele é extremamente carinhoso. Olha que bacana. Ele é.
porque a gente não pode comparar os autistas, né? Não pode. Cada um tem sua peculiaridade diferente, né? Tem uns que não gostam de abraço. O meu já ama abraçar, beijar, entendeu? Então, graças a Deus, tive 2 anjinhos na minha vida, né? Eu posso dizer assim, que abraçaram ele, entendeu? Nesse processo de evolução. E eu estou muito feliz. Imagina que como pai, como ser humano, você cresce muito também, Sim. né? Amadurece bastante também. Com certeza. Sabe que é um filho que precisa de um cuidado um pouco maior, né? Uma atenção especial. Uma atenção especial. Tem um ditado que fala que você precisa de uma aldeia inteira, né? Então, é muito isso que a gente faz, conectando família, os profissionais da cidade, porque a gente faz isso, né, Terezinha? É uma rede, né? Porque a gente sabe que é muito importante trazer qualidade de vida para essas famílias e para essas crianças. Aliás, gente, o mundo seria muito melhor se a gente agregasse mais do que recriminasse, né? Porque no passado, infelizmente, a gente tinha isso, né? A pessoa com algum tipo de deficiência era discriminado. Infelizmente ainda existe isso, mas hoje parece que a sociedade é um pouco mais... Pelo menos eu acredito que sim. Não, existe. Né? Existe. Então, Existe assim, muito. infelizmente ainda existe. O que é tem que terrível. quebrar um pouco isso daí, mas Porque se fala muito da inclusão, mas na prática acaba excluindo. No último bloco nós vamos perguntar mais aqui a Terezinha sobre essa questão da educação especial, né? A gente tem visto aí um empenho dos profissionais em melhorar, mas não sei se isso na prática está funcionando bem, né? Vamos saber, sobretudo nas escolas públicas, né, em que as crianças que precisam de um atendimento especial, se elas estão sendo bem acompanhadas, a interação dela com as demais crianças, porque tem que falar disso também, né? Acho que é muito importante. Com certeza. Gente, o Bate-Papo das 6 retorna daqui a pouquinho, depois de mais um intervalo, hoje falando sobre o Dia da Criança Especial, né? Aqui os mais diversas síndromes, né? Os diversos diagnósticos, mas enfim, o acompanhamento que cada uma delas precisa de modo especial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Muito bem, de volta aqui com o nosso Bate-Papo das 6 hoje, falando sobre o Dia da Criança Especial, celebrado no dia 9 de dezembro, né? As mais diversas especialidades, síndromes que a gente já citou aqui e os diagnósticos que vêm sendo fechados ao longo dos anos. E o autismo, né? O enfoque maior no autismo. Eu quero aqui mandar um abraço até para o nosso colega, nosso grande amigo Romeu Rocha. Ele tem um filho autista, né? Faz acompanhamento. Obrigado, Romeu, pela participação. Mandou aqui um WhatsApp. Forte abraço, viu? Por estar participando, estar acompanhando o nosso programa de hoje. Bom, uma característica marcante do Brasil, sobretudo entre os visitantes que passam aqui, é a diversidade racial e a alegria. E eu acho que a gente tem que trazer essa questão, porque às vezes a gente, quando se trata de deficiência, né, de alguma síndrome, a primeira reação é excluir a pessoa, né, o que realmente é péssimo, né? O que traz assim... É interessante que, ao longo do tempo, eu venho ouvindo relatos, né, porque eu faço parte da equipe multidisciplinar, né, equipe de triagem na instituição. Então, você ouve as barbaridades, ouve coisas boas, ouve coisas assim que dá vontade de você pegar o pai e abraçar, e o filho e tudo levar embora. Você acaba sendo paternalista mesmo ali, é questão de afetividade mesmo, desperta um sentimento em você, né? E acho interessante a mãe, quando ela coloca assim, essa mesma mãe, que eu não, ela deve estar ouvindo aí, e ela dizia assim, então, ela tinha um defeitinho no pé e eu não queria... fui comprar o calçado e eu não queria que a menina tirasse o calçado do pé que tinha aquele probleminha. Aí a menina andava de meia calçada 24 horas. Ela falou assim, aí ela falou assim, poxa, se eu faço isso, então eu estou dando margem para outra pessoa lá fora fazer. Não, pode tirar daquele pé que está ali mesmo. Então, quando ela perdeu esse medo, né? Eu não falo que isso seja rejeição e não falo que ou exclusão ou coisa, a mãe está rejeitando. Não, foi o momento dela, é aquilo que a Milena colocou no início. O filho esperado é o filho perfeito. Você nunca espera. A sociedade é opressora nesse aspecto, realmente. Né? Eu imagino. E eu sempre digo assim que eu costumo citar para os meninos dos meus cursos, eu falo assim, quando vocês vão ao supermercado, você escolhe o quê? Né? As frutas perfeitas, as verduras perfeitas. Né? O pai, ele não tem essa possibilidade de, na hora de gerar e dizer, eu vou escolher agora, meu filho vai vir perfeito. Então, a gente também tem que entrar
no interior, eu falo na mente, eu tentar entender o que passa na cabeça desse pai também. É muito complicado. Então, julgar um pai, julgar um professor, julgar uma mãe, julgar um profissional por aquilo que ele está vendo ou por aquilo que ele está fazendo é complicado. Porque, queira ou não, até o bom profissional, por mais profissional que ele seja, acredito, né, Milena, que ele acaba se envolvendo com o pai, sentindo as dores que o pai sente. Então, muitos anos desse convívio, eu acredito que dá essa base para você, sim, ter esse sentimento. E a instituição Pestalozzi, deixando claro, embora há muitos anos a gente foi vista como uma instituição que segregava. Né? A gente teve esse impasse muito grande de dizer, não, nós não segregamos, nós amamos, respeitamos, damos limite, tudo dentro das nossas possibilidades. Então, é uma instituição de nome, a gente veio de uma escolinha assim, que bem pequenininha, com 6 professores, e foi crescendo, e hoje a gente atende aí esses quase 500, né, pessoas aí com deficiências, e graças a Deus os resultados são satisfatórios, a gente tenta na medida do possível. Agora a gente teve oferta de parceria também, né, pela Milena aí. Aliás, então a gente só agradece e devagarzinho a gente vai conseguindo profissionais que vêm acrescentando esse conhecimento e vêm melhorando cada vez mais a qualidade do nosso atendimento. Ô, Milena, a sociedade precisa avançar nesse aspecto, né? A gente precisa estar discutindo, então encontros como esses é muito importante para a gente dizer aos pais que existem muitas pessoas que estão vivenciando as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas que eles. E é muito importante também a gente entender que a inclusão não é dar o mesmo para todo mundo. Inclusão é identificar quais são as necessidades de cada um e possibilitar que essas pessoas recebam esse suporte. Né? Então, quando a gente fala, a Casulo, por exemplo, a gente uma clínica de psicologia, mas só tem crianças com dificuldades lá, nós precisamos, a Pestalozzi também, criar esse ambiente de proteção, que o nome Casulo vem disso, né? O que sai do casulo, né? Casulo sai a borboleta. Tudo a ver com o nome. Exatamente. O que a gente tem como profissional, como pais, como comunidade? Nossa responsabilidade é criar essa rede de proteção. Em psicologia do desenvolvimento, a gente chama fatores protetivos, porque a gente sabe que as dificuldades que são produzidas, que podem ser muitas, podem ser a questão biológica, das questões genéticas, mas também pode ser a questão econômica, pode ser a questão do acesso ao tratamento especializado, né? Então, esse ambiente que a gente produz é um ambiente para possibilitar desenvolvimento para as crianças, para que elas possam ter a oportunidade de estarem verdadeiramente incluídas nos ambientes de vida comum, na escola, no parquinho, na sociedade de modo geral. Sociedade de modo geral. Pois é, e quando a gente exclui menos e apoia as iniciativas, mesmo que você não seja especialista na área, mas a partir do momento que você apoia e acredita, né, nesses métodos, no trabalho, certamente a gente está fazendo com que a sociedade seja muito melhor. Excluir não é a melhor opção, aliás, é a pior delas, né? Infelizmente, a gente tem exemplo do passado e eu acho que a sociedade precisa evoluir, precisa crescer nesse aspecto. Daiane, com relação a quem está acompanhando sobre a associação, ela está sendo formatada agora, quem tiver interesse, os pais, sobretudo de autistas, como é que faz para contatar vocês? Pode estar entrando em contato com a gente no Instagram, né, a Mali, viu, gente? É o nome da associação. .es. E deixar um convite para todos os pais também, que dia 12/12, às 7 horas, no centro, a gente vai ter uma palestra com a doutora Milena. O tema vai ser Pirraça e Crise. Vai ser dia 12, quinta-feira agora. Depois de amanhã. Vai ser onde e horário? Vai ser no edifício Vila Center, às 7 horas. 7 horas da noite. Isso. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato com a gente. E lá conhecer um pouco mais sobre a associação, né? Também. De pais e amigos de autistas de Linhares. Está vendo? Ó, mobilização, pais se unindo para poder a coisa andar. Sem união a gente não vai muito longe. Milena, quero te agradecer e perguntar, assim, como faz para conhecer um pouco mais do trabalho da Casulo, os pais que estão aí acompanhando, né, quiser saber um pouquinho sobre o método ABA, como é que faz? Sim, a gente tem o nosso website, né, que é casulocs.com.br. Você pode ir lá, tem um blog que a gente está atualizando sempre, tem muitas perguntas e respostas. Agora, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é o Casulo CS também, no Facebook, a gente está recebendo perguntas que
as pessoas gostariam de fazer para os nossos profissionais. E a gente vai estar respondendo essas dúvidas, né? Como a gente vai fazer lá na palestra com a Mali, a gente vai explicar aos pais como é que eles podem diferenciar o que é uma desregulação emocional de uma birra, de uma pirraça, e como fazer para poder lidar, fazer o manejo que a gente fala desses comportamentos difíceis. Então, se quiser saber mais sobre ABRA, sobre autismo, sobre o tratamento efetivo, o que fazer até você encontrar o profissional adequado para o seu filho, dá uma olhadinha no nosso website, acompanha a gente. Lembrando que todo o mês de abril, que é o mês da comemoração da conscientização para o espectro do autismo, a gente sempre faz o nosso simpósio, a gente vai para a nossa terceira simpósio, né? A terceira simpósio Norte Capixaba. Olha, já isso, e aí a gente traz sempre profissionais, médicos, pediatras, geneticistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, gente para poder estar conversando e disseminando informações apropriadas, precisas, baseadas em evidência, para ajudar os pais a fazer as melhores escolhas. Bacana, gente. Então busque nas redes sociais a Clínica Casulo, né, que tem todas as informações por lá. Quero agradecer também a Terezinha Almeida Boa Morte, psicopedagoga, psicanalista, atua na pestalose. Aliás, a gente viu ali, você falou do senhor de 70 anos, eu imagino, né, se não houvesse a pestalose por aqui, tantas pessoas, como estariam hoje, né, com as suas mais diversas especialidades, como estariam hoje, né, sem esse acompanhamento? Eu assim, deixo claro para você que a inclusão, para nós, na instituição, ela não foi novidade, não, porque a gente tentou, e hoje a gente tem o Alex, né, Paneto, foi um dos nossos, incluído em Rio Bananal. Ele pinta hoje quadros maravilhosos com a boca, é uma criança com paralisia cerebral, e hoje é um adulto casado, tá? Então a gente teve, assim, vários, mesmo assim, sendo recente esse processo de inclusão, a gente tentou, claro que a gente teve uns naufrágios no meio, nesse meio aí, né? São naturais, e que, assim, a questão de você incluir realmente, mas a inclusão ela está aí e a gente espera de coração que as autoridades, né, as pessoas competentes, elas abracem melhor a nossa causa, fala a nossa causa, porque a gente está inserido nesse meio, e nos dê a oportunidade também, né, de estar fazendo um trabalho melhor, contratando profissionais com competência para estar dando cursos dentro da área, cada um dentro da sua área específica, para que não haja, assim, falas inadequadas e que vai, em vez de ajudar esses pais, essas famílias, a gente acabe falando coisas que vão atrapalhar ao invés de ajudar, né, essas pessoas. Esses ruídos por aí afora. Esses ruídos. Só porque a gente espera também a visita de todos lá na instituição. Tá? As portas estão sempre abertas para todo mundo. Nós não marcamos horário, tá? É só chegar e abrir o portão e entrar. Tá, joia. Obrigado, Terezinha. Obrigado a Daiane, né, presidente da Mali, e a Milena. Obrigado, Milena, pela presença. A gente que agradece. Tá joia? É isso aí, gente. Vamos avançar, que tenhamos uma sociedade mais inclusiva, né? A gente tem visto algumas iniciativas, projetos de leis, até no município de Linhares, com relação especificamente que é o autista, né? Vaga para autista no estacionamento. São pequenas ações, pequeninas ações, mas enfim, tudo é válido nesse momento, né? Qualquer iniciativa que venha para auxiliar, ajudar os pais e também as pessoas são importantes, né? Mas é preciso avançar um pouco mais nessa inclusão de modo geral. A gente falou aqui do autismo de maneira mais profunda, mas são diversas as especialidades, né? Eu agradeço a você pela companhia. Hoje falamos sobre o Dia da Criança Especial. Obrigado pela sua audiência. Nesta manhã de quarta-feira, 6 às 7 da manhã, tem reprise desse programa. No domingo à tarde também, a partir das 15 horas. TVC Linhares, seu canal local. Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique.
O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.